Recebi 300 mil reais. Ainda não terminei as aulas do programa Investidor Sempre em Alta. Então aqui é um aluno do programa fazendo a pergunta. O que faço para não deixar o dinheiro parado? Essa é uma dica que eu dou para todo mundo, tá? Não é uma recomendação de investimento, mas... que bom que gostou, Thiago. Tamo junto. Mas assim, existe uma parcela das pessoas que falam sobre investimentos, dos influencers sobre investimentos, que dizem, vai lá, compra uma ação, vai aprendendo, vai indo. Eu sou totalmente contra essa visão. Eu não tenho essa postura, eu não sou influencer, tá? Mas o que acontece? O que eu considero mais correto? Vamos ser adulto. Você tem várias coisas na vida que você tem que resolver. Investimentos, finanças é uma delas. Então, poxa, quem fez a pergunta, ia comentar o nome, mas não preciso comentar, já está dentro do programa. Então, poxa, primeiro você aprende e depois você aplica. Ok, você está fazendo a coisa certa. Não estou respondendo para quem fez a pergunta, estou falando abordar em geral já. Então, não comece antes de estar pronto. Comece quando estiver pronto, poxa. Tiver o conhecimento pronto, mas não fica naquela trava. Não, mas eu nunca fiz, eu não estou pronto. Não, tem o conhecimento, vai se expor, poxa. E aí o que acontece? Onde que você deixa o dinheiro enquanto você aprende como investir? Para mim tem 2 lugares possíveis, tá? Isso vale para qualquer pessoa. Primeiro lugar possível, Tesouro Selic, o investimento mais conservador que existe no Brasil. O que é o Tesouro Selic? É um empréstimo que você faz para o governo federal e você pode resgatar a qualquer momento. Ele tem ali nos primeiros 15 dias, ele cobra um spreadzinho, cobra um valorzinho para você não resgatar o valor tão rápido, não fazer trade com títulos públicos. Então o governo cobra um valorzinho para caso você queira resgatar e daria um pequeníssimo prejuízo. A partir de 15 dias o retorno é só positivo, certo? Então você vai ter um rendimento, vai estar ok, vai estar hoje... Não é muito acima da inflação, né? Mas é 13,75% ao ano. Vai rendendo até o momento que você monta a sua Magari e aí você se expõe de uma forma a ter um potencial de rentabilidade muito maior com o passar do tempo, tá? Então, primeiro, Tesouro Selic. Segundo investimento que você pode fazer, que é o da minha preferência, tá? É o que eu prefiro. Fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. O que é esse tal de fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração? Vamos lá. Para você investir no Tesouro Selic ou em qualquer outro título do Tesouro Direto, pré-fixado, IPCA+, você investe pelo mercado primário. Vinícius, que bicho é esse mercado primário? O que é mercado primário? É um mercado onde o investidor tem uma relação direta com o emissor do título. Então, por exemplo, o que é um título público? É um empréstimo que eu faço para o governo federal. O que é o CDB? Um empréstimo que eu faço para um banco. O que é uma debenture? Um empréstimo que eu faço para uma empresa. Quando eu lido diretamente, eu dou o dinheiro para o próprio governo, eu estou investindo pelo mercado primário. Desde 2002, existe o Tesouro Direto, que é um programa que foi criado pelo Tesouro Nacional, o órgão do governo, para possibilitar com que pessoas físicas, com seu CPF, invistam em títulos públicos, emprestem dinheiro para o governo. Quem que faz a intermediação de todo esse processo? A B3, a nossa Bolsa de Valores. Vinícius, Bolsa de Valores não é ações, não tem a ver com renda variável? Tem, mas tem a ver com renda fixa também. Então, tudo hoje passa pela B3. Então, o que acontece? Ou praticamente tudo, tem algumas coisas que não passam. O que acontece? Para você usar o Tesouro Direto e investir como pessoa física, você precisa pagar uma taxa de 0,2% do patrimônio investido anualmente, para você conseguir usar aquele sistema e investir em títulos públicos. Agora, antes de 2002, existia o mercado secundário, que é justamente o mercado que as instituições financeiras utilizam para investir em títulos públicos. Como que você podia investir em títulos públicos naquela época? Só por meio de fundos de investimento. E aí, o que aconteceu? Em 2017, o BTG lançou o primeiro fundo DI do tipo simples com taxa zero. O que é isso? Fundo DI do tipo simples taxa zero é o seguinte, é um fundo de investimento que tem um CNPJ próprio, que compra títulos públicos por fora do Tesouro Direto e por isso não tem que pagar essa taxa de 0,2% e pega esses títulos e investe com qual dinheiro? Com o dinheiro dos cotistas, os donos desse fundo, que são os clientes do BTG Pactual Digital. Aí, com o passar do tempo, várias outras corretoras passaram a oferecer esse fundo DI do tipo simples com taxa zero. Na prática, o que as corretoras fazem? Elas criam, ou as gestoras, criam um fundo de investimento, taxa zero mesmo, com uma estratégia de captação de clientes.
Esse fundo DI do tipo simples, por ele ser do tipo simples, a lei determina que ele invista pelo menos 80% do patrimônio do fundo em títulos públicos federais. Os fundos que eu gosto, eles se comprometem em regulamento em investir pelo menos 95% do patrimônio do fundo no Tesouro Direto, em títulos públicos federais, por fora do Tesouro Direto. Mas é o mercado regulado, tudo certinho, tem auditoria, não é nada de errado. É o mercado para instituição financeira. Então, o que acontece? Quando você investe num fundo DI do tipo simples, com taxa zero, aqueles que têm a minha preferência, você investe no Tesouro Selic sem pagar taxa, de 0,2% ao ano. Então é a mesma coisa, o risco vai estar no mesmo lugar, no governo, ou seja, o menor risco da economia, porque o governo pode imprimir moeda a hora que ele quiser. Só que você não vai estar pagando taxa nenhuma no fundo DI do tipo simples com taxa zero, tem a lei te amparando que pelo menos 80% do patrimônio do fundo tem que estar investido em títulos públicos federais. E no Tesouro Selic você teria que pagar aquela taxa de 0,2% ao ano. Vinícius, vai mudar minha vida eu pagar ou não essa taxa? Não vai mudar a sua vida, honestamente. Mas, poxa, tem um valor a mais, frente a 300 mil vai dar alguma diferencinha ali. Vai dar uma pizza com tranquilidade. Tá? Então não tem porquê você pagar uma taxa a mais, sendo que você não precisa, na minha avaliação. Tá bom? Então, você está com 300 mil parado, não terminou ainda as aulas do programa, não montou a sua Magara ainda, não mandou para validação, relaxa, respira fundo, ou Tesouro Selic, ou fundo DI do tipo simples com taxa zero, na minha visão. Depois que você tiver com tudo pronto, você vai lá e implementa, e é só alegria. Tá?